Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde, ou até mesmo boa noite, depende a hora e o lugar em que você for assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, hoje eu quero falar num tema que vai ser bastante, como que eu falo para vocês, bastante controvérsio, principalmente no meio dos irmãos da congregação cristã no Brasil, né? Mas é um tema que nós temos que analisar segundo os ensinos bíblicos e segundo o que as escrituras nos deixam escrito, tá? Eu sei que muita gente vai ficar bravo. Mas o meu foi assim, o meu não foi. Meus irmãos, nós temos que julgar segundo o entendimento das escrituras, tá? Não podemos julgar segundo o que nós entendemos ou segundo o que sai da boca de algum pregador. Não, a palavra de Deus, para ela ser revelada, ela tem que estar de acordo com as escrituras. O apóstolo São Paulo deixa isso bem claro em segundo o 1 de Gálatas. Eu ouço muito falar, desde menino eu ouvi falar, os irmãos falam assim: não, Deus escolheu minha esposa, Deus escolheu meu esposo, o meu casamento é um casamento escolhido por Deus. Isso procede, irmãos? Biblicamente isso procede? Não, irmãos. Isso não procede biblicamente e eu vou explicar dentro das escrituras o porquê. Deus escolheu mulher para um homem só. E esse homem foi Adão. Então o Senhor adormeceu Adão e das suas costelas fez uma mulher chamada Eva, né? Então carne da sua carne, costela, osso dos seus ossos, carne da sua carne. E quando Adão pecou, o pecado não foi a desobediência, foi a não confissão do ato, esse já era o pecado. E o Senhor perguntou para ele: por que o fizeste? E o que ele falou para Deus? A mulher que tu me deste me enganou e eu comi. Além de ele não confessar a sua fraqueza e a sua incapacidade de seguir aquilo que Deus mandou, ele jogou a culpa em Deus, tá? Ali foi sepultado o seu pecado. Foi sepultado não, foi carimbado, né? Então, a partir desse momento, biblicamente, falando dentro das escrituras, tá, irmãos? Deus não escolheu mulher para nenhum homem mais. Nenhum. O que Deus pode fazer, irmãos, é colocar duas pessoas, fazer com que o destino de duas pessoas se cruzem, que eles se encontrem, conversem. Mas a decisão do casamento é dos dois, do homem e da mulher. Eles que têm o livre-arbítrio para decidir se quer casar com aquela esposa ou com a outra. Entendeu? O que Deus pode é viabilizar um encontro, mas nunca escolher, para que não haja mais, não seja mais essa desculpa lá no céu, no último dia. Senhor, mas a mulher que tu me desse não era serva de Deus, ela me instigou. Não vai ter isso. E vou citar na Bíblia onde que diz que não vai ter isso. Não teve nenhum mais, irmãos, nenhum homem de Deus mais que Deus escolheu mulher. Então, só por esse motivo, esse mito deveria ter caído. Mas ele continua. Então, por que o Senhor diz assim? Ó? Jesus disse assim, ó, que o batismo e o casamento é a mesma instituição, irmãos. Como assim? No casamento você escolhe a sua mulher, certo? Você escolhe a tua esposa e você oficializa essa escolha publicamente. Então o casamento ele tem que ser oficializado hoje pelas nossas leis no cartório. Antigamente não, antigamente era confessado público como fazia uma festa e o homem e a mulher na Bíblia entrava na tenda, ali se consumia o casamento. O casamento não consome quando se assina o papel no cartório. O casamento, irmãos, um homem e uma mulher conjugalmente estão ligados um com o outro quando eles têm a relação sexual. Quando o homem entra a mulher, a Bíblia diz. É isso que a palavra quer dizer, entra. Então, quando há uma conjunção carnal, o homem e a mulher estão casados. Por isso que o pecado, né, da fornicação é grave, porque quando você deita com a mulher, ela é oficialmente sua mulher. Mas as nossas leis atuais,
é firmação no cartório. O que é? Confissão pública. Naquele tempo se confessava público na festa do casamento, depois tinha lua de mel. Hoje em dia se confessa publicamente no cartório, depois há uma lua de mel. Então é confessado publicamente, igual ao batismo. Nós aceitamos Cristo, é uma aliança também, uma aliança. E a gente confessa ele no batismo publicamente. O simbolismo disso é o novo nascimento. E o simbolismo do casamento, uma só carne. A partir daquele momento, uma só carne, conforme estabelecido nas Escrituras, em que o varão, ele é o cabeça da casa, cabeça da mulher, e a mulher é a sua auxiliadora, ajudadora. A partir daquele momento que se casou, já não pode mais, né, tomar decisão conforme a sua cabeça, mas tem que haver um consenso, a qual o varão tem a última palavra. É a Bíblia, irmãos. Eu estou pregando a Bíblia, não sou racista, nem preconceituoso, estou pregando as Escrituras do jeito que está escrito, só para quem tem fé. Então, quando você casa, você vai no cartório, por isso que tem que ter testemunhas. Então, ali está selado. E o que Cristo falou? E que vocês ligarem na terra. Ele falou para Pedro, né? Petros, né? Pedro, sobre ti edificarei a minha rocha, né? Edificarei as uniões, a minha igreja, a união do povo. Então, assim, e ele falou assim no contexto geral, o que vocês homens, ou o que você, Pedro, o que os homens ligarem à terra, será ligado no céu. Então, o casamento é uma dessas instituições, junto com o batismo. Por isso que tem que haver uma confissão pública, e quando é ligado na terra, o Senhor liga no céu. Portanto, nenhum homem venha desligar aquilo que Deus uniu, nenhum homem venha separar aquilo que Deus uniu. Não é que Deus uniu, ele selou a união que o homem escolheu. Então a união é selada no céu. Você escolhe a tua esposa e o Senhor, ele sela no céu. Então o Senhor não escolheu tua esposa, irmão, não escolheu tua esposa, irmã. Isso é uma interpretação errônea, não tem baseamento bíblico nisso, nenhum. A única mulher que Deus escolheu para o homem foi Eva, para Adão. Então, não vai ter desculpa. Você não pode dizer que Deus escolheu para você a mulher errada. Foi você que escolheu e ele selou no céu a tua decisão. Por isso, jovens, que o namoro tem que ser... Ele tem que ser bem, irmãos. Um conhecimento com o outro. O namoro não é para fazer sexo. É para conhecer a pessoa, a personalidade, os planos incomuns, né? Você vai querer ter filhos. Você vai querer terminar de estudar. Então, esse é um namoro cristão, e nós devemos tomar muito cuidado, porque o casamento, depois que assinado, você tem que prestar atenção num contrato que você assina, na saúde e na doença, na pobreza ou na riqueza, né? Até que a morte os separe. Então esse acordo é assinado, e tudo que vocês, né, ligarem na terra, o Senhor liga no céu. É firmado na terra e confirmado nos céus. Por isso da importância do casamento e de não aceitação dentro das Escrituras, dentro do cristianismo, do divórcio. Ah, eu divorciei, irmão, então eu tô perdido? Não, irmão, não. Quando você divorcia, você é transgressor da graça, né? Não mais da lei, mas da graça. Você é um errante, um pecador, mas Cristo veio para pagar o pecado. Deus sabe todo o contexto. Também não é para a mulher ficar num casamento ou para um homem a qual eles são um casamento abusivo, um casamento que haja agressão. Contanto, o presbítero tem que ser sempre o conselho para reconciliação do casal. Em fato de ser irreconciliável, de haver agressão física, aí conforme as leis e as instituições humanas, deve-se ir à intervenção da lei local. Então, irmãos, é isso. Vamos parar com esse tipo de coisa. Uma vez eu falei isso pro irmão, ele ficou bravo. Ah, meu casamento foi Deus, minha mulher foi Deus que escolheu. Mentira, irmãos. Biblicamente isso não existe. E se não estiver dentro das Escrituras, nós, como cristão, não podemos pregar isso como verdade. Tá bom? Então é isso. Eu sei que vai dar muita polêmica, mas é as Escrituras, é o que está escrito lá, é o entendimento e interpretação das Escrituras. Então o que nós podemos fazer o Senhor colocou um no caminho do outro, e nós aceitamos, né, de bom grado, nos conhecemos e aceitamos ser partícipe dessa união que é o casamento. Mas nunca Deus escolheu meu esposo.
para que você não tenha essa desculpa e para quando você se separar, você não venha falar, Deus, foi tu que escolheu minha esposa e agora? Não tem nada disso. Foi você que escolheu. E se você não conseguiu, e se você divorciou, você não conseguiu administrar bem o teu casamento. Você não teve uma boa administração. Vocês não tiveram uma boa administração. É o casal. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, irmãos, não é para detratar ninguém, para acabar com a fé de ninguém. É simplesmente o que diz as Escrituras. Nós sabemos que na congregação se fala muito isso, o Senhor escolheu meu esposo e minha esposa. Isso não existe, tá? Então, dentro da Bíblia isso não existe, e que se não está dentro das Escrituras, nós como uma organização cristã não podemos citar essas palavras, tá bom? Lembrando, estou falando isso com baseamento bíblico, tá? Não vem, mas Deus falou comigo, isso aí, se não tem baseamento. Irmãos e irmãs, nós temos que entender uma coisa. Se tudo que Deus falar numa igreja estiver contra as Escrituras, ou não tiver afirmação das Escrituras, isso não é válido, segundo o próprio apóstolo São Paulo escreveu em Gálatas, tá bom? Então tem que estar, uma igreja cristã, ela para ser cristã, ela tem que ter embasamento bíblico, tá bom? O vídeo era para ser curtinho, mas acabou se estendendo. Eu espero que vocês todos entendam, que nós possamos cada vez mais ter sabedoria de Deus nas Escrituras e no nosso proceder como cristão. A todos vocês que ouviram esse vídeo e que vão ouvir, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço. Tchau, tchau.